Salve família! Ele nasceu na pobreza absoluta de uma aldeia remota, mas acabou se tornando o homem mais temido de toda a Europa. Conhecido como a Fera, Salvatore Totò Riina não apenas desafiou o sistema, ele o destruiu por dentro. Mas como um simples camponês, conseguiu enganar o Estado por 25 anos. E qual foi o erro fatal que selou o seu destino? Hoje, vamos desvendar sem filtros a ascensão e queda do chefe dos chefes da máfia italiana. Mas antes, deixe o like, se inscreva e torne-se membro do canal para apoiar nossas produções e ter acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo! Em 1924, Benito Mussolini iniciou uma ofensiva implacável para tentar desmantelar a máfia organizada e consolidar o controle total sobre a Sicília. A influência dos grupos locais era uma pedra no sapato do regime, e derrubar essa estrutura era a peça que faltava para reafirmar sua autoridade como novo ditador absoluto. Para essa missão, ele escalou Cesare Mori, o prefeito de ferro de Palermo, com o objetivo de varrer a influência desses grupos da ilha. Em 1929, o governo chegou a declarar vitória, anunciando que a Sicília estava finalmente livre das garras da Cosa Nostra. Porém, muitas das condenações aplicadas aos envolvidos não ultrapassavam 5 anos. Assim, quando Salvatore Riina nasceu, em 1930, vários daqueles homens já estavam retornando do exílio ou das prisões, restabelecendo antigos contatos e reorganizando suas redes por toda a Sicília. Isso acontecia também porque muitos integrantes do grupo haviam conseguido se infiltrar em cargos de destaque nos níveis municipal e estadual. Eram prefeitos, médicos, comerciantes, profissionais aparentemente comuns, que de forma discreta contribuíam para reconstruir e reestruturar toda a organização mafiosa no pós-repressão. A tarde de 11 de setembro estava abafada. O verão siciliano daquele ano tinha sido implacável, e o leito seco do rio Vaticano era a prova de 6 meses sem chuva. Giovanni Riina e seus 3 filhos cruzavam os campos castigados pelo sol, voltando para sua humilde casa em Corleone. O pequeno Francesco tinha o privilégio de ir montado na mula da família, enquanto Gaetano e o mais velho, Salvatore, conhecido por todos como Totò, caminhavam ao lado do pai. Eles eram camponeses pobres, vivendo do que os poucos hectares de terra herdados podiam oferecer para não passarem fome. Eram tempos sombrios. A guerra estava no auge. Meses antes, aviões aliados haviam bombardeado a região, e foi justamente no caminho de volta que a família Riina encontrou um tesouro maldito, um artefato explosivo que não tinha detonado, deixado para trás pelas tropas em retirada. Para um homem pobre como Giovanni, aquilo não era apenas um perigo, era oportunidade, pólvora para munição e metal para ferramentas agrícolas. Ele mandou Francesco descer da mula e, com a ajuda de Totò, carregou o pesado objeto no animal. Chegaram em Corleone por volta das 19 horas. Enquanto as crianças da vila ainda brincavam na praça, Giovanni levou o artefato para um beco ao lado de casa para tentar desmontá-lo. Totò e Francesco observavam o pai de perto, enquanto Gaetano descansava ali perto. Giovanni acreditava que o objeto estava quase vazio, mas, em um segundo de distração, o metal escorregou de suas mãos. O impacto foi devastador. A explosão tirou a vida de Giovanni e do pequeno Francesco instantaneamente. Gaetano foi gravemente atingido pelos estilhaços, sobrevivendo por um milagre. 2 dias depois, Maria, a viúva de Giovanni, que estava grávida, enterrava o marido e o filho caçula. Naquele momento, com apenas 13 anos, Salvatore Totò
assumia o posto de chefe da família Riina. Dizem que o funeral de seu pai e de seu irmão foi a última vez que alguém viu Totó chorar na vida. Dali em diante, ele trabalharia de sol a sol nos campos para sustentar a mãe e os irmãos, forjando uma personalidade que o mundo inteiro viria a conhecer anos mais tarde. O potencial de Totó Riina não passou despercebido. Ele foi recrutado por Dom Michele Navarra, um homem que já dominava Corleone com um punho de ferro. Em 1946, Navarra assumiu a diretoria do hospital local, um cargo vago após seu antecessor ser convenientemente removido do caminho. Sob sua asa, Navarra reuniu um grupo de jovens conhecidos pela frieza e disposição para o confronto. Foi o nascimento do clã dos Corleonesi, o grupo que, anos depois, viria a dominar não apenas a Sicília, mas toda a estrutura da organização. No centro desse grupo, 3 nomes se destacavam: Bernardo Provenzano, Calogero Bagarella e Totó Riina, o mais astuto de todos. Com um olhar penetrante e uma capacidade única de intimidar, Riina estudava cada passo de seus adversários. Em março de 1948, o ativista Plácido Rizzotto desapareceu. Na Corleone daquela época, desparecer era um eufemismo para um destino sem volta. Rizzotto lutava pelos camponeses, tentando garantir terras para quem trabalhava nelas, o que batia de frente com os interesses da elite local. Esse foi o primeiro grande trabalho atribuído a Riina e seu parceiro, Luciano Leggio. A cidade inteira sabia o que tinha acontecido, mas o silêncio imperava. Uma carta anônima chegou a citar nomes à polícia, mas havia um problema. A autoridade máxima em Corleone era primo de Dom Navarra. O sistema estava blindado. O corpo de Rizzotto só seria encontrado décadas depois, recebendo honras de Estado apenas em 2012. Aos 19 anos, porém, o destino de Riina sofreu um desvio. Após uma briga de rua com outro jovem local, Domênico de Matteo, as mãos foram substituídas por armas. No confronto, Riina foi ferido nas pernas, mas de Matteo não teve a mesma sorte. Riina alegou legítima defesa, mas o júri não se convenceu. Ele foi condenado a mais de 12 anos de prisão. No entanto, após cumprir apenas metade da pena, ele ganhou a liberdade. Ao voltar para casa, seus velhos aliados, Bagarella e Provenzano, o aguardavam. Ele percebeu que, sob o comando de Navarra, os Corleonesi não eram mais apenas uma gangue de aldeia. Eles estavam se tornando uma potência. Dom Navarra era um homem influente, mas começou a atrair a atenção errada. Ele chegou a ser detido após o misterioso desaparecimento de uma testemunha ocular, um jovem pastor que teria visto demais. Graças aos seus poderosos contatos políticos, Navarra conseguiu retornar à Sicília em 1949, mas o cenário estava mudando. Enquanto isso, Luciano Leggio e o tio de Totó Riina começaram a movimentar os próprios negócios. Eles tinham um plano ambicioso: construir uma grande barragem para irrigar a região. O problema? Na Sicília, quem controla a água, controla a vida e os lucros. Navarra, que via a exploração das fontes de água como seu território exclusivo, não gostou nada dessa ousadia. A tensão subiu ao nível máximo. Sentindo-se desafiado pelos jovens que ele mesmo treinou, Navarra ordenou um serviço contra Leggio. O plano falhou e Leggio escapou apenas com ferimentos leves. A guerra estava declarada. No verão de 1958, Totó Riina, agora com 28 anos, estava de volta às ruas. Os detalhes de sua iniciação oficial permanecem nas sombras, mas ele já possuía as 2 habilidades mais valiosas para a organização: eficiência letal e silêncio absoluto. Riina era agora um homem de honra, obcecado pelo segredo e pela lealdade. Enquanto isso, do outro lado do oceano, o chefão estadunidense Joseph Bonanno chegava à Sicília para expandir suas operações, ajudando a criar uma comissão para mediar os conflitos entre as famílias locais. Mas para os Corleonesi não havia mediação possível com Navarra. Em 2 de agosto de 1958, em uma estrada isolada, o destino do doutor foi selado. O carro de Navarra foi interceptado em uma emboscada cinematográfica. Dizem que foram pelo menos 7 atiradores. O ataque foi tão intenso
que centenas de cartuchos foram encontrados espalhados pelo chão. Dom Navarra não teve chance. A velha guarda de Corleone acabava de cair, abrindo caminho para uma nova e muito mais perigosa liderança. Totò Riina e seus aliados estavam no comando. Com a queda do principal chefe de Corleone, uma caçada sem precedentes começou, mas quando as autoridades bateram às portas das famílias Riina, Lédio e Bagarella, encontraram apenas casas vazias, ou melhor, ocupadas apenas por mulheres, crianças e idosos. Todos os homens, incluindo Totò, haviam desaparecido, escondendo-se em refúgios estratégicos nas colinas, preparando-se para o que viria a seguir. Cerca de um mês depois, Riina reapareceu para uma suposta reunião de reconciliação com os irmãos Marino, antigos aliados de seu rival. O cenário parecia pacífico, mas era uma emboscada de mestre. Enquanto as negociações fingiam avançar, Bagarella e Provenzano surgiram por entre as árvores. Em questão de segundos, o caos tomou conta do local. Nessa fase, Riina consolidou sua reputação como o executor mais perigoso do grupo de Lédio. Sua filosofia era clara e implacável. Nunca deixe um trabalho inacabado. Testemunhas são sempre um perigo. Após 5 anos de conflitos internos e dezenas de oponentes removidos do caminho, os Corleonesi finalmente venceram. Mas a vitória trouxe um preço. Eles agora eram os homens mais procurados da região. Sob o comando de Luciano Lédio, o grupo decidiu que era hora de expandir os horizontes. O destino? Palermo, a capital da Sicília. O objetivo era duplo: sair do radar das autoridades locais e apresentar-se às grandes famílias da Cosa Nostra, como os Greco e os La Barbera. Nesta época, Totò Riina agia como um soldado discreto, mas sua inteligência e paciência eram suas maiores armas. Enquanto seu chefe, Luciano Lédio, ostentava uma vida de luxo, frequentando hotéis caros em Milão e Roma e saindo em capas de jornais, Riina e seus amigos próximos preferiam a vida simples. Para eles, o poder não estava nos holofotes ou nas roupas caras. O verdadeiro poder estava em realizar o trabalho de forma discreta, eficiente e silenciosa. Eles eram os fantasmas que observavam tudo, aprendendo como o sistema de Palermo funcionava antes de darem o próximo passo. Em 1962, um carregamento de mercadoria ilícita enviado para os Estados Unidos deu início a um efeito dominó que mudaria a história da Sicília. O negócio envolvia 3 clãs poderosos: os Manzella, os Greco e os La Barbera. O problema começou na entrega. Os compradores americanos alegaram que parte do produto havia sumido e pagaram menos do que o combinado. A desconfiança se espalhou como um vírus. Os La Barbera acreditaram que o responsável pela logística havia passado a perna no grupo e ficado com a diferença. Mesmo após ser inocentado pela comissão, esse responsável foi eliminado no final de 1962, em plena praça de Palermo. O mais bizarro? Ninguém no local admitiu ter ouvido um único disparo. Esse evento foi o estopim para a Primeira Guerra da Máfia, um conflito que arrastou a cidade para o caos. Entre abril e maio de 1963, Palermo virou um campo de batalha. Atentados e confrontos deixaram civis feridos e autoridades em alerta máximo. O ápice do terror aconteceu em junho, quando um veículo carregado de explosivos detonou no subúrbio, tirando a vida de 7 oficiais que tentavam desarmar a armadilha. Enquanto as famílias tradicionais de Palermo se dizimavam, os Corleonesi, liderados por Totò Riina e seus aliados, tomaram uma decisão brilhante e calculada. Ficaram de fora. Eles assistiram de camarote enquanto seus rivais se destruíam e as autoridades apertavam o cerco. Somente décadas depois, através de um importante informante, o mundo descobriu a verdade. A guerra foi alimentada por um agente do caos, chamado Cavataio, que manipulou os ataques para que as famílias se culpassem entre si. Mas a reação do Estado foi implacável. Quase 2.000 prisões foram efetuadas, clãs inteiros se desfizeram e fugiram para o exterior, e a comissão foi dissolvida, deixando a estrutura do crime em ruínas e sem dinheiro. No meio dessa limpa, Totò Riina, agora com 33 anos, foi finalmente capturado. Ele e Luciano Lédio foram enviados para a prisão de Ucciardone, em Palermo, aguardando o famoso julgamento do 114. Porém, o sistema ainda era vulnerável.
Através de táticas de pressão sobre jurados e manipulação de provas, a lista de absolvições foi imensa. Riina ganhou a liberdade, mas o alívio durou pouco. Logo, ele se tornou alvo de novas acusações e decidiu que era hora de desaparecer. Totó Riina mergulhou nas sombras, dando início a uma vida de fugitivo que duraria mais de 2 décadas. Com o fim dos grandes julgamentos, as antigas estruturas criminosas voltaram a se reorganizar. Em 1970, a Comissão da Máfia Siciliana foi restabelecida e passou a ser comandada por 3 figuras de peso: Gaetano Badalamenti, Stefano Bontade e o líder de Corleone, Luciano Leccio. As atividades ilegais seguiram seu curso, enquanto Leccio iniciava uma ofensiva para ampliar o domínio de seu grupo sobre a Cosa Nostra e suas conexões internacionais, especialmente no comércio de substâncias ilícitas com os Estados Unidos. Com o passar dos anos, parecia que tanto a organização criminosa quanto o próprio país estavam cada vez mais submetidos à influência dos chefes de Corleone. Em 1992, Leonardo Messina, um ex-integrante que havia se tornado colaborador da justiça, descreveu como o grupo ascendeu ao poder. Segundo ele, os corleoneses avançaram, eliminando rivais aos poucos. Muitos acreditavam que, ao remover antigos líderes, assumiriam seus lugares. Porém, enquanto uns traíam irmãos, primos e conhecidos, o grupo de Corleone consolidava silenciosamente o controle total. Quando já não precisavam mais daqueles que os ajudaram, também os descartavam. No fim, restaram apenas indivíduos submissos, que serviam como peças de um sistema já totalmente dominado. Em 1971, com mais um mandado de prisão pendente, Leccio fugiu para Milão. Ali, não estava isolado. Cerca de 400 membros ligados à organização operavam entre a Sicília e o norte da Itália, no período entre 1961 e 1971. Mesmo escondido, ele comandava as operações por meio de seus aliados, entre eles Salvatore Riina. Em um encontro entre os líderes, Leccio decidiu nomear Riina como seu representante para participar das reuniões da comissão sempre que ele próprio estivesse impossibilitado. Em dezembro de 1970, Leccio foi condenado à revelia por um assassinato ocorrido em 1958 e recebeu pena de prisão perpétua. A captura só ocorreu em maio de 1974, quando foi detido em seu apartamento, ainda de pijama, sem oferecer resistência. Mais tarde, relatos de colaboradores sugeririam que o próprio Riina teria entregado seu chefe para assumir o controle absoluto do grupo de Corleone. Verdade ou não, o resultado foi claro. Leccio foi preso e Riina assumiu o comando. A partir dali, Riina começou a consolidar alianças com outras famílias influentes. Aproximou-se de chefes poderosos de Palermo, como Giuseppe Calò, Filippo Marchesi e Rosario Ricobono, além de fortalecer laços com a 'Ndrangheta, organização criminosa da Calábria. Domenico Dom Mico Tripodo, uma das figuras mais respeitadas da região, chegou a ser considerado uma espécie de padrinho simbólico no casamento de Riina, em 1974. No mesmo período, Giovanni Brusca, conhecido por sua brutalidade, foi integrado à família após já ter cometido seus primeiros crimes ainda na adolescência. Seu pai, Bernardo, era um aliado histórico dos corleoneses e chefe de seu vilarejo, o que facilitou a entrada do filho no círculo mais fechado de Riina. Os principais adversários dos corleoneses em Palermo eram Stefano Bontade, Salvatore Inzerillo e Gaetano Badalamenti. Em 1978, Riina conseguiu afastar Badalamenti da comissão após ligá-lo ao assassinato de um aliado dos corleoneses. O líder foi expulso da organização e obrigado a deixar a Sicília. No mesmo ano, Riina articulou a eliminação de Giuseppe Di Cristina e Giuseppe Calderoni, líderes dos grupos de Catania e Riese, ambos alinhados a Bontade e Inzerillo. Seus substitutos, porém, passaram a ser leais a Riina. Em pouco tempo, Riina conseguiu isolar completamente os chefes de Palermo e seus aliados, abrindo caminho para o domínio absoluto que viria nos anos seguintes. A Segunda Guerra da Máfia se estendeu por 3 anos. De 1981 a 1984,
atravessando fronteiras entre clãs e destruindo antigas alianças. Salvatore Riina articulava pactos secretos com diferentes famílias, ignorando as regras tradicionais de lealdade da Cosa Nostra. A batalha acontecia em 2 frontes. Enquanto os corleoneses eliminavam as famílias mais influentes de Palermo, também utilizavam grupos aliados para intimidar autoridades e sabotar investigações, tentando impedir qualquer avanço da justiça. Entre 1979 e 1980, a produção de entorpecentes na Sicília movimentava cifras gigantescas. Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo refinavam a mercadoria e a vendiam para a família Gambino, nos Estados Unidos, por cerca de $50 mil o quilo, rendendo somas milionárias. Os Gambino revendiam para outros grupos americanos por aproximadamente $130 mil o quilo, multiplicando seus lucros. Quase todos ganhavam muito, exceto Salvatore Riina, que tinha acesso limitado a esse fluxo de dinheiro. Mas tudo isso estava prestes a mudar de forma abrupta. A virada começou numa noite de abril de 1981. Stefano Bontade, conhecido como o Falcão, voltava para casa dirigindo seu Alfa Romeo Giulietta quando foi surpreendido por 2 executores em uma motocicleta. Poucas semanas depois, em maio, foi a vez de Inzerillo. Ao sair do prédio onde visitava a namorada, foi abordado por um atirador que saltou de uma van estacionada. Antes de alcançar o carro blindado, Inzerillo caiu morto na rua. O clima de terror já vinha se intensificando. No ano anterior, o juiz Gaetano Costa, responsável por autorizar mandados importantes contra o grupo Spatola Inzerillo Gambino, havia sido eliminado também por sicários em uma motocicleta. Com Bontade e Inzerillo fora do caminho, Riina voltou seus olhos para familiares e aliados dos rivais. O filho adolescente de Inzerillo jurou vingança e, por isso, foi capturado e dado de baixa. Em setembro, outro aliado importante, Calogero Pizzuto, foi baleado dentro de um bar lotado, diante de testemunhas. Aquele período ficou conhecido como o Tempo das 1000 Quedas. Centenas de integrantes da organização e qualquer pessoa considerada obstáculo ao avanço dos corleoneses foi eliminada. Riina acreditava que Palermo tinha famílias demais. Eram 24, e defendia que deveriam existir apenas 5, escolhidas pela comissão, e não por herança ou tradição. Todos os que discordavam eram silenciados. Em apenas 2 anos, Riina transformou a estrutura da máfia de um modelo relativamente dividido entre líderes para um regime completamente centralizado, apoiado pelo medo. A campanha de violência passou a incluir a eliminação de policiais, políticos, promotores e juízes. Nem mesmo aliados estavam seguros. Filippo Marchese, responsável pelo infame Quarto da Morte, onde inimigos eram executados e desapareciam, acabou destruído. Pino Greco, outro executor de confiança de Riina, responsável por dezenas de mortes, também foi eliminado pelos próprios comparsas. Enquanto Riina consolidava seu domínio, sua própria família era atingida por tragédias. 2 filhos desapareceram, seguidos pela queda de seu irmão, de seu genro, cunhado e 4 sobrinhos. Nesse cenário, Tommaso Buscetta, figura influente e um dos mafiosos mais conhecidos internacionalmente, já estava completamente desencantado com a vida que havia escolhido. O mais novo de 17 irmãos cresceu na pobreza extrema e começou o contrabando ainda adolescente. Aliado de Bontade, Buscetta fugiu para o Brasil no auge dos conflitos, buscando escapar da onda de eliminações que devastava a Sicília. Após ser detido no Brasil e enviado de volta à Itália em 1984, Tommaso Buscetta tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele pediu para falar com o juiz Giovanni Falcone. Durante mais de um mês, Buscetta revelou as engrenagens ocultas, os rituais e a hierarquia da organização. Pela primeira vez, o Estado tinha um mapa do sistema. Buscetta entrou para o programa de proteção à testemunha e, sob uma nova identidade, tornou-se a peça-chave de 2 grandes processos, o Conexão Pizza, em Nova York, e o lendário Maxi Processo de Palermo. O Maxi Processo foi um evento colossal. Graças ao trabalho incansável de Falcone e de seu colega Paolo Borsellino, as autoridades conseguiram.
indiciar 475 membros da organização e obter 338 condenações históricas. Totó Riina, julgado à revelia em sua ausência, recebeu 2 sentenças de prisão perpétua. Inicialmente, ele interrompeu os ataques, esperando que os recursos judiciais anulassem as sentenças. Mas, quando a Suprema Corte confirmou as condenações, Riina decidiu enviar uma mensagem insana ao mundo, a de que a organização ainda mandava na Sicília. O plano para atingir o juiz Falcone foi entregue a Giovanni Brusca. Em maio de 1992, o mundo parou com o atentado de Capaci. Uma carga massiva de explosivos foi detonada sob a rodovia, no momento em que o carro de Falcone passava, acabando com o juiz, sua esposa e 3 agentes de segurança. Mas a loucura não parou por aí. Apenas 2 meses depois, em julho, o juiz Paolo Borsellino também foi alvo de um carro-bomba ao chegar à casa de sua mãe, em Palermo. O ataque foi devastador e também vitimou 5 policiais que o escoltavam. Esses 2 episódios não foram apenas crimes, foram um desafio direto ao coração da democracia italiana. O que Riina não esperava é que esses ataques gerariam uma revolta popular e uma pressão política sem precedentes, que acabariam por selar o seu próprio destino. Os atentados contra Falcone e Borsellino foram, ironicamente, o maior erro estratégico de Totó Riina. O que deveria ser uma demonstração de força virou um clamor popular por justiça. A população italiana foi às ruas, exigindo que o governo agisse não apenas contra as facções, mas contra o sistema que permitiu tamanha tragédia. A resposta do Estado foi implacável. Após passar quase 25 anos vivendo nas sombras como fugitivo, o chefe dos chefes foi finalmente capturado em 1993. Mesmo atrás das grades, Riina tentou manter seu controle através do medo, mas o sistema estava mudando. Em 1996, o impensável aconteceu. Seu braço direito e executor mais leal, Giovanni Brusca, quebrou o código de silêncio. Brusca tornou-se um colaborador da justiça, revelando os segredos mais obscuros de Riina e de toda a organização. Por sua cooperação, Brusca recebeu sentenças reduzidas e, em 2021, ganhou liberdade condicional, uma decisão que gerou revolta na Itália, mas que simbolizou o desmantelamento interno do clã dos Corleonesi. Riina, por sua vez, acumulou 26 penas de prisão perpétua e era atribuído a ele o comando de mais de 150 eliminações, muitos executados por Brusca. Com o passar dos anos, sua saúde se deteriorou. Sofrendo de câncer renal, Parkinson e problemas cardíacos, acabou sedado em 2017. Morreu na ala penitenciária do Hospital Maggiore, em Parma, aos 87 anos. Sua família recebeu permissão especial para visitá-lo nos últimos momentos. Para impedir que continuasse atuando de dentro da prisão, Riina tinha comunicação extremamente limitada. Após sua queda, quem assumiu o comando da máfia siciliana foi Bernardo Provenzano, capturado em 2006 e morto na prisão em 2016, após receber também múltiplas sentenças de prisão perpétua. A animalidade que elevou Riina ao topo da organização também pavimentou sua ruína. Por fim, Salvatore Riina foi descrito pelo jornalista italiano Francesco Bongarra como o mais feroz e insano criminoso da máfia, talvez o pior da história. Salve família! Totó Riina acreditava que o medo o tornaria imortal, mas acabou provando que nenhum império construído sobre o caos dura para sempre. Ele morreu como prisioneiro, enquanto os nomes daqueles que ele tentou apagar, como Falcone e Borsellino, tornaram-se símbolos eternos de coragem. A história de Corleone é um lembrete de que o poder absoluto sempre cobra seu preço. Se esse documentário trouxe uma nova visão sobre esse capítulo sombrio da história para você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas investigações. Sua participação nos comentários é fundamental. A justiça foi feita ou as cicatrizes na Sicília ainda são profundas demais. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB,
Usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!